Você tem feito a vontade de Deus? Nesse último final de semana agora eu tive a oportunidade de pensar um pouco mais sobre esse assunto. Será que a gente tem feito a vontade de Deus? Mais uma vez eu fui para a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, e eu fui para a classe de jovens, de forma despretensiosa, para aprender um pouco mais da palavra de Deus, mas é engraçado que parece que tem dias que nós aprendemos um pouco mais, os nossos olhos são abertos em relação a alguma coisa. E o tema que a gente estava falando era justamente sobre... Era a parte final do livro de Jonas, mas, querendo ou não, não tem como a gente falar só da parte final, né? Tem que falar sobre tudo. E foi muito interessante porque a história de Jonas em si, ela é muito conhecida. E muitas das vezes a gente já leu assim tantas vezes uma passagem que a gente pensa que ela não tem mais nada para nos ensinar. E nesse domingo eu aprendi um pouquinho mais com essa história. Primeiro, que normalmente, lá no início, quando Jonas ele não faz o que Deus pede a ele, nós pensamos assim, Jonas ele só desobedeceu a Deus. A gente não pensa no motivo. E a gente estava na classe e o pastor perguntou, de maneira geral, né, o motivo de Jonas ter feito aquilo, de ter ido na direção contrária à cidade que Deus queria que ele fosse, que era Nínive. E é engraçado que na hora eu tive uma resposta que é quase certa. E assim, a cidade de Nínive fazia parte da Assíria. E o povo assírio ali já tinha entrado em guerra contra o povo de Israel várias vezes. E eles tinham feito coisas assim que, por uma pessoa fazer, são inimagináveis em estado de guerra e tudo mais. Então Jonas já conhecia aquele povo. Ele sabia que aquele povo só fazia coisa ruim. Ele sabia que aquele povo não merecia a salvação, não merecia o perdão de Deus. E ele tinha aquele receio em relação a Nínive. Além disso, ele sabia que se Deus quisesse salvar aquele povo, né, converter, fazer aquele povo se arrepender, ele conseguiria, porque Deus é todo-poderoso. Então eram duas coisas que incomodaram Jonas e fizeram ele tomar essa decisão. Aí eu puxo muito bem para o dia de hoje. Quantas vezes a gente, às vezes, evita de falar a palavra do Senhor para alguma pessoa, ou para um grupo de pessoas, né? E pensa assim, vai ser perda de tempo, eu não vou falar da palavra de Deus para aquela pessoa porque eu conheço. E ela já fez todo tipo de coisa ruim. Ela não merece ser salva. E mesmo que ela fosse salva, eu ficaria muito irritada. Tudo isso foi o que aconteceu com Jonas naquele momento, e a gente pode muito bem trazer para os dias de hoje. Trazer essa aplicação prática para a nossa vida. E foi algo que eu fiquei refletindo, porque, querendo ou não, a gente pensa dessa forma, de forma, assim, involuntária, eu posso dizer. Então, sem querer querendo, nós, às vezes na nossa cabeça ali, por preconceito ou algo do tipo, em relação a alguém, algum grupo, né? A gente pensa que não é perda de tempo ou não é importante levar a palavra de Deus para alguma pessoa que a gente já conhece. Então, foi algo que mexeu comigo de uma certa forma, porque eu tenho certeza que não é só eu que penso assim, mas muitos também pensam dessa forma, mas nunca pararam para refletir. Muitas das vezes julgam, né? Muitas pessoas julgam Jonas. Porque Jonas fez aquilo, se eu estivesse no lugar de Jonas eu não faria, né? Porque foi Deus que pediu. Mas será mesmo? Será que nós somos tão diferentes de Jonas? Tanto que no final do livro, Jonas ele fica esperando, né? Depois que ele leva a palavra de Deus para Nínive, depois que ele sai da barriga do peixe, que ele passou 3 dias na barriga do peixe, ele leva a palavra de Deus a Nínive ali,
ao povo, e ele fica esperando que Deus destruísse aquela cidade. Ele não pensava que, ou melhor, ele não queria que aquele povo se arrependesse. E acontece justamente o que ele não queria. O povo de Nínive se arrepende e Jonas fica contrariado, chateado, né, com isso, porque o povo não merecia, o povo era um povo tão mau que não merecia aquilo, né? Então era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. É uma mensagem que tenho certeza que algumas pessoas já refletiram sobre isso. Mas para mim, como eu refleti só agora, foi algo novo, a gente tem aquele entusiasmo, né? Toda vez que a gente aprende algo novo, a gente tem aquela vontade de falar para as outras pessoas. Então, só tenho a agradecer por todo mundo que viu o vídeo. Eu tirei esse tempinho para falar aqui sobre esse ensinamento, porque para mim foi algo muito bacana, né? De refletir, de pensar. Eu tenho certeza que eu vou continuar pensando nessa palavra. E peço também que vocês reflitam também sobre ela. E é isso.